dos principais símbolos da exploração do território amazônico, cenário de batalhas históricas, uma metrópole cheia de histórias, de vida e riquezas. No programa de hoje, vamos visitar a Cidade Velha, o centro histórico de Belém, com sua arquitetura marcante e muitas atrações culturais. Nossa jornada por Belém segue em busca de desbravar a rica história desta que é a capital da Amazônia. Estamos em Belém. Fundada em 1616, Santa Maria de Belém do Grão-Pará foi preparada para sediar a coroa portuguesa na Amazônia. Daí vem a explicação para a tão rica arquitetura de época, símbolos marcantes dos colonizadores, o núcleo urbano que serviu de sede para o governo da província, as maravilhosas igrejas, o forte e prédios que deram dimensão de metrópole para esse território sob domínio português. Se voltássemos no tempo, poderíamos encontrar por estas ruas as mais diferentes pessoas de diversas partes da Europa. Cada pedra colocada neste calçamento, se pudesse falar, teria uma história fascinante. Para você ter uma ideia da importância de Belém naquela época, foi aqui que começou a grande jornada de ocupação da Amazônia e neste local instalada a primeira capital da região. Este é o Complexo Feliz Lusitânia, região portuária da cidade, às margens da Baía de Guajará, com as suas construções do período colonial. Recentemente revitalizado pelo governo do estado, o complexo abriga museus, restaurantes e oferece diversas opções de lazer. Aqui estão a Igreja de Santo Alexandre, com seus belos jardins externos, o Museu de Arte Sacra, repleto de estátuas e artefatos religiosos que retratam a história regional, o Forte do Presépio e a Casa das 11 Janelas. A obra mais antiga desse conjunto arquitetônico é o Forte do Presépio, localizado na Praça Frei Caetano Brandão, na Cidade Velha. É o marco da fundação da cidade de Belém. Foi o lugar onde desembarcou o capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, a mando da coroa portuguesa, para defender essas terras das invasões inimigas dos ingleses, franceses e holandeses. Andando pelo sítio histórico de Belém, deparamos com a Igreja de Santo Alexandre, construída pelos jesuítas. De arquitetura pujante, prevalece o estilo barroco. Neste local é onde pregava o padre Antônio Vieira. No seu interior, guarda riquezas inestimáveis, como o altar e os púlpitos, todos em madeira entalhada. Registros revelam que só para concluir as obras dos 2 púlpitos foram 15 anos de trabalhos meticulosos. Ainda na segunda metade do século XX, a igreja foi desativada e transformada em museu. Então as peças que nós adquirimos hoje, na verdade, elas são peças que foram oriundas de um grande colecionador local chamado Abelardo Santos, né? Era médico pediatra e um grandíssimo colecionador em imagens sacras. E ao momento que ele falece, esse acervo passa a alguns herdeiros. Então o governo do estado, naquele momento, ele adquiriu esse acervo e também foi somando ao acervo já perdido da Igreja de Santo Alexandre por conta de quase 50 anos de abandono que a igreja ficou fechada a partir da década de 50.
Então muitas peças estavam deterioradas, a própria igreja passava por um processo de deteriorização acelerado, né? Um espaço do período colonial com mais de 300 anos de findada construção, de iniciada a construção, e estava se perdendo. Então o Estado, no projeto de recuperar todo esse espaço, que é hoje a Cidade Velha, que é hoje conhecido como bairro da Cidade Velha, e foi o primeiro núcleo da colonização portuguesa aqui na região norte, ele restaura alguns espaços, e dentre eles está a igreja e o seminário da Arquidiocese, e a igreja de Santo Alexandre. No seu interior estão guardadas relíquias, obras que foram trazidas de Portugal ainda no século XVII. São artes sacras produzidas em materiais diversos, algumas em ouro. O acervo deste museu chega a impressionar pela riqueza das peças e pelo conjunto de estátuas e artefatos religiosos. Então, a partir do restauro, de 2 anos de restauro, que durou de 96 até 98, o Estado ganha um presente, que é a restauração quase que completa do espaço, e um grandíssimo acervo composto da compra desse acervo do Dr. Abelardo dos Santos, e também de doações de famílias tradicionais, né, que tiveram imagens que resistiram a esse período, além, é claro, da contribuição de outras igrejas que doaram suas peças para cá, para esse espaço hoje. A Ordem Mercedária foi fundada por São Pedro Nolasco, um rico mercador de Barcelona, a partir de uma aparição da Virgem Maria para ele no século XIII, na Espanha. Nossa Senhora das Mercês pediu a São Pedro Nolasco que fundasse a Ordem Leiga Mercedária, para que seus integrantes, entre os quais pessoas muito ricas da Espanha, vendessem seus bens para arrecadar fundos para seguirem até o Oriente Médio, onde a comunidade muçulmana escravizava pessoas. Ao chegar na capital paraense, 2 padres trazidos do Peru receberam dos comerciantes locais um terreno que hoje abriga a igreja de Nossa Senhora das Mercês e o convento dos Mercedários. Com a instituição do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil em 2, ficando Belém na parte da coroa portuguesa, os portugueses acabaram expulsando os padres mercedários da cidade e se apossaram do convento e da igreja. O convento foi transformado na alfândega e a igreja tornou-se um depósito de sal. A grandiosidade da arquitetura da capital paraense também salta aos olhos. Um dos destaques são as obras de estilo neoclássico do arquiteto italiano Antonio Giuseppe Landi, entre elas a Catedral Metropolitana da Sé. A obra combina 3 estilos arquitetônicos diferentes: o barroco, o colonial e o neoclássico. As torres, semelhantes à da Igreja das Mercês em Belém, também projetadas por Landi, não têm paralelos no mundo luso-brasileiro e são inspiradas em modelos boloneses, região de origem do arquiteto. A catedral contém um nicho com a estátua de Nossa Senhora e a construção foi concluída em 1782. A obra do Landi é importante não apenas para Belém, como na história da arte brasileira. E quando ele chega aqui, eram as instalações por exemplo, dos conventos, das igrejas, eram todas mais simples, mais acanhadas e assim por diante. Então, com a chegada dele, todas essas construções vão ganhar monumentalidade, né? Então, essa monumentalidade, né, pelos conventos, o convento dos jesuítas, o convento dos carmelitas, o convento dos franciscanos, o convento dos mercedários, é essa arquitetura monumental que vai conferir esses elementos à cidade.
Outras obras de Antônio Landi se destacam: o Palácio Lauro Sodré, sede da coroa, e que até há pouco tempo abrigava o governo do estado, e hoje abriga o Museu do Pará, e a Casa das 11 Janelas, construída no século XVIII para servir de residência a um rico fazendeiro. A casa foi adquirida pelo governo da província e Antônio Landi a transformou no Hospital Real. Esse maravilhoso conjunto arquitetônico do Centro Histórico de Belém conta ainda com o Palácio Antônio Lemos, construído no século XIX para ser a sede do poder municipal. A obra foi idealizada pelo projetista José Coelho da Gama e Abreu. Possui linhas do neoclássico tardio, estilo introduzido no Brasil com a missão artística francesa e que no país ganhou a denominação de Imperial Brasileiro. Atualmente, o prédio cedia o gabinete do prefeito e o Museu de Arte de Belém. É um dos raros patrimônios edificados que mantém a sua função pública original. O ciclo da borracha foi um importante período da história econômica e social do Brasil, relacionada à exploração do látex e à comercialização da borracha. Teve o centro aqui na região amazônica e proporcionou a expansão da colonização, dando grande impulso ao desenvolvimento de cidades como Manaus e principalmente Belém. O auge do ciclo da borracha ocorreu entre 1879 e 1912. Este boom econômico fez de Belém uma das cidades brasileiras com maior desenvolvimento e uma das mais prósperas do mundo. A consequência benéfica de toda esta revolução causada pela borracha foi o nascimento de uma Paris em plena floresta amazônica. Era a Belle Époque paraense. E quase conseguiram. Pelo menos exportaram da Cidade Luz uma arquitetura de encantar os olhos. Prédios renascentistas, igrejas monumentais, praças que nos fazem voltar no tempo. Aqui, o poder da borracha fez brotar do chão úmido da floresta um conjunto arquitetônico dos mais belos do país. E essas edificações contêm os elementos que nos remetem à nossa identidade, à própria história da evolução da cidade, das construções, da ocupação. Então esse espaço geográfico ocupado pela ação humana, modificado pela ação humana, na verdade é um relato, é uma memória dessa história, né, da evolução dessa cidade. O ciclo da borracha mudou a cara da Amazônia. Nessa época, Belém se desenvolveu com muita intensidade. Em alguns aspectos, a cidade ganhou melhor infraestrutura do que o Rio de Janeiro, a então capital da República. E o Teatro da Paz é uma das pérolas desse período. Apesar da transformação socioeconômica, Belém ainda não possuía um teatro de grande porte, capaz de receber espetáculos do gênero lírico. Para satisfazer os anseios da sociedade da época, o governo da província contrata o engenheiro militar José Tibúrcio de Magalhães, que dá início ao projeto arquitetônico inspirado no Teatro Scala de Milão, na Itália. Inaugurado com o nome de Nossa Senhora da Paz, em alusão ao final da Guerra do Paraguai, teve o seu nome reduzido para Teatro da Paz, 2 dias após a sua inauguração. Decorado de forma simples, a obra, em estilo neoclássico, vai ganhando embelezamento com novos elementos de decoração e pinturas pelas mãos dos italianos Domenico De Angelis e Capranese.
Músicos e artistas que passam por Belém se surpreendem com a acústica perfeita, a beleza e a qualidade das instalações do Teatro da Paz. Situado no centro da Praça da República, um dos pontos turísticos da cidade, o teatro chama a atenção pela riqueza de detalhes. Quem entra na casa faz uma viagem de volta ao século XIX. Seus lustres de cristal, pisos de mármore e mosaicos de madeiras nobres, afrescos nas paredes e tetos, além das dezenas de obras de artes espalhadas por todos os ambientes e outros decorativos revestidos com folhas de ouro, enchem os olhos dos visitantes, até mesmo dos mais acostumados. A imponência da sua estrutura e a decoração com peças e objetos importados da Europa dão uma dimensão da grandiosidade da casa. A começar pelo hall de entrada, composto por ferro fundido inglês nos arcos das portas, escadarias de mármore italiano, lustres franceses, bustos em mármore de Carrara dos escritores brasileiros José de Alencar e Gonçalves Dias, estátuas em bronze francês, pisos com pedras portuguesas formando mosaico e coladas com grude de gurijuba, peixe encontrado na região, paredes e tetos pintados representando artes gregas. Este é o Salão Nobre, o foyer, onde a nobreza da época se reunia para bailes e pequenos recitais. É um salão altamente decorado, com lustres e espelhos em cristal francês, onde se destacam dois bustos em mármore Carrara, de Carlos Gomes e Henrique Gurjão, dois grandes compositores da época. A sala de espetáculos, que originalmente possuía 1.100 lugares, hoje comporta 900. As cadeiras conservam o estilo da época, em madeira e palhinha, adequadas ao clima da região. A balaustrada é toda em ferro inglês folheada a ouro. A pintura em afresco no teto central apresenta elementos da mitologia greco-romana, fazendo uma alusão ao deus Apolo, conduzindo a deusa Afrodite e as musas das artes da Amazônia. No centro do teto foi adaptado o lustre em bronze americano. Nas paredes, as pinturas com motivos florais. O camarote imperial, atualmente do governador, situado na primeira ordem de camarotes, é ornamentado com mobília em madeira regional. E agora, nós vamos ver uma das relíquias do Teatro da Paz em Belém do Pará. O pano de boca do palco, que foi pintado na França no ateliê Carpezat e inaugurado em 1890, em homenagem à República Brasileira recém-proclamada. Grandes músicos, companhias de teatro e dança passaram pelo palco do Teatro da Paz. Aqui, Carlos Gomes encenou a sua mais famosa ópera, O Guarani. O teatro passou por reformas. A mais significativa foi na frontaria. Devido à polêmica na norma do neoclássico italiano, as colunas tinham que ser pares e as entradas ímpares, mas inaugurou ao contrário. E só em 1905 foi corrigido. Tombado pelo IPHAN, o Teatro da Paz integra o Patrimônio Histórico Nacional e está na lista das 14 mais belas joias do patrimônio histórico brasileiro. O Teatro da Paz é um dos mais antigos teatros do Brasil. Ele é da segunda metade também do século XIX. Ele foi construído do início
do desenvolvimento da borracha, né, da exploração do látex na Amazônia, quer dizer, um período que nós consideramos a nossa Belle Époque. Atravessou esse período com todo o seu glamour, recebendo aqui as grandes companhias de ópera, de dança, de teatro do mundo inteiro. Ele é anterior, inclusive, ao Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de São Paulo. Ele é contemporâneo ao Teatro Amazonas, no Amazonas. E ele é uma referência histórica muito importante deste grande período para a economia e para a vida cultural da região, que foi a Era da Borracha. E ele hoje, eu considero, é o principal símbolo da cultura desse período. Ele é, portanto, a joia do patrimônio cultural paraense. Assim, Belém exibe orgulhosa todas as suas faces. Catedrais, museus, praças, beleza. Um país tropical, com certeza. Agora é a minha garota do tacacá. Mexe, mexe, menina, pode mexer.